Bom, eu procurei a palavra inferno na Bíblia, no texto original, no hebraico, no grego, até mesmo alguns manuscritos mais antigos que existem. Mas na verdade essa palavra não está lá. A palavra inferno na verdade não existe no texto original da Bíblia. Mas calma, existem 4 palavras que têm significados diferentes e que alguém simplesmente decidiu traduzir elas, juntando elas como inferno. Mas isso vai mudar a sua maneira de visualizar esse assunto. Mas calma, não estou indo contra as escrituras. O inferno é o inferno. Mas isso você precisa entender que é uma junção de 4 palavras. E se isso te impactar do mesmo jeito que me impactou, eu quero que você deixe isso nos comentários. Mas antes de entrar nas palavras, eu preciso que você entenda uma coisa. A Bíblia não foi escrita em português, não foi escrita em inglês e nem em latim. Na verdade, ela foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que era o grego popular do primeiro século. Mas entenda que quando você traduz um texto de 3.000 anos, algumas escolhas precisam ser feitas, algumas palavras precisam ser substituídas e até alguns significados acabam sendo perdidos. A palavra inferno é um exemplo disso. Porque no texto original, na verdade, existem 4 termos distintos para definir esse inferno que você conhece. E quando, na verdade, você mistura os 4, você cria um monstro, mas não sabe a raiz de todos os 4. E hoje eu quero te mostrar, um por um, e você vai entender o porquê isso importa. O primeiro é a palavra mais antiga de todas, e o que ela significa vai te chocar. A primeira palavra é Sheol. Isso aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Mas Sheol não é um lugar de fogo. Ele não é um lugar de tormento. Não é uma punição. A raiz da palavra, na verdade, é Shaal, que significa perguntar. E Sheol, na verdade, é a morada dos mortos. Isso de todos os mortos. Justos, injustos, todos iam para o mesmo lugar. Jacó, ele fala que iria em Sheol em luto pelo filho. Um patriarca escolhido por Deus. Se Sheol fosse na verdade o inferno, Jacó esperava ir para o inferno? Eclesiastes 9:10 diz: no Sheol, para onde vais, não há obra e nem conhecimento, e nem sabedoria. Isso não descreve fogo, na verdade está descrevendo silêncio, uma ausência, porque é a morada dos mortos, não dos condenados. E durante séculos, na verdade, na história de Israel, não existia nenhum conceito de punição eterna nos pós-morte. Isso, na verdade, foi adicionado depois. E adicionado por quem? Vamos parar para pensar. A segunda palavra vai te mostrar o caminho. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego por volta de 200 a.C., os tradutores eles precisavam de uma palavra grega para Sheol. E a escolha foi simplesmente Hades. Mas aqui está o problema. Na mitologia grega, Hades, na verdade, era um submundo governado por um deus que tinha rios, julgamentos, níveis de punição. Sheol, na verdade, não tinha nada disso, mas era silêncio. Hades era um universo inteiro. Ao traduzir Sheol como Hades, meio que toda a mitologia pagã foi colada em cima de um conceito hebraico simples. Mas Jesus, ele usou essa palavra Hades, mas ele usou como judeu, se referindo ao conceito de Sheol. Em Mateus 16:18, Jesus ele diz que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Mas ele não estava falando de um lugar de tormento, ele estava falando sobre o poder da morte. Mas quando as pessoas traduzem Hades como inferno, você lê outra coisa diferente. Você acaba imaginando fogo, mas o texto original, na verdade, não se refere a isso. Mas calma, porque a terceira palavra é onde tudo muda. E esta, Jesus usou com uma certa frequência. A terceira palavra é a mais importante de todas, mas também a mais mal interpretada. Gehenna. Em grego é Gehenna, um negócio assim. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento e 11 delas são Jesus falando. Mas Gehenna não é um conceito espiritual. Na verdade, é um lugar real, algo físico mesmo que existe até hoje, que é um vale dos filhos de Hinnom.
um vale no sudoeste de Jerusalém. E a história desse vale é uma das mais complicadas de toda a Bíblia. Foi ali que reis de Judá, como Acazes, Manassés, sacrificaram crianças ao deus Moloque, que era um deus pagão. Crianças foram queimadas vivas num braço de um ídolo de ferro. Deus abominou aquilo tão profundamente que o profeta Jeremias decidiu renomear aquele lugar como o Vale da Matança. O vale, na verdade, passou a se tornar outra coisa. Ele se transformou num lixão de Jerusalém, um lugar onde se jogava lixo, carcaça de animais e cadáver de criminosos. Ali tinha fogo permanente e enxofre para acelerar a cama. Tinha verme por tudo quanto é que é lugar. Mas quando Jesus está falando de quem ele não está descrevendo um lugar debaixo da terra. Ele está apontando, na verdade, para um vale que todos que o ouviam conheciam, porque podiam ver a fumaça lá de Jerusalém. Era uma metáfora, mas era algo brutal. Uma imagem que, na verdade, os seus ouvidos ouviam, literalmente. Se você ainda não tinha ouvido isso, comenta Gerena aqui embaixo. Mas existe uma quarta palavra, que quase ninguém fala dela, que é Tártaros. Ela aparece uma única vez em toda a Bíblia. Em 2 Pedro 2,4. Pedro diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em cadeias de escuridão até o julgamento. Na mitologia grega, Tártaros era o nível mais profundo do submundo, mais fundo que o próprio Hades. Era tipo uma prisão dos titãs. Pedro não acreditava na mitologia grega. Ele, na verdade, pegou emprestado o vocabulário do mundo grego para descrever algo específico, a prisão de anjos caídos. Não de humanos, mas sim de anjos. E mesmo assim, várias pessoas traduzem essa palavra como inferno. Então entende o que aconteceu. Geol, a morada silenciosa dos mortos. Hades, o termo grego que absorveu a mitologia pagã. Gerena, um vale real em Jerusalém. Tártaros, a prisão de anjos. São 4 palavras com significados distintos, mas que alguém decidiu juntar e colocar que todas significavam a mesma coisa. Isso não é uma tradução, na verdade é uma simplificação para que possam entender, mas acaba sendo perigoso ao mesmo tempo. Mas então, se a Bíblia não fala de inferno do jeito que te ensinaram, do jeito que você ouviu, de onde veio essa ideia? A palavra inferno, na verdade, não veio do hebraico, não veio do grego e também não veio de nenhum manuscrito bíblico, mas veio do latim, como infernum, que significa simplesmente lugar inferior, ou até mesmo mundo de baixo. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no século IV, a famosa Vulgata, ele escolheu infernum para traduzir Sheol, Hades e até Gerena. Tudo, na verdade, virou a mesma palavra. E depois veio Dante Alighieri, lá no século XIV, a Divina Comédia, com 9 círculos de tormento, fogo, demônios com tridente, lagos de enxofre. Dante não era teólogo, Dante era poeta. E o inferno, que a maioria das pessoas imagina e fala, veio mais de Dante do que da Bíblia. Pensa comigo, quantas vezes você já não ouviu o pessoal falar que, na verdade, o demônio ele não é realmente um ser com chifre feio, igual os desenhos falam, igual os filmes falam. Na verdade, é algo totalmente diferente. Porque, como eu disse, essa história foi construída ao longo do tempo, mas isso não tem na Bíblia. Mas eu não estou aqui abominando a ideia de inferno, não. Eu estou te trazendo a realidade dos 4 nomes, na verdade, que estão contidos na história bíblica, nos manuscritos antigos. Mas se isso está fazendo sentido, se é uma novidade para você, já te peço desde já, deixe seu like, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz novidades. Lembrando, não estou indo contra a Bíblia, pelo contrário, estou trazendo algo mais profundo sobre as Escrituras para a sua vida. Agora, eu preciso ser honesto contigo. Porque se eu parasse aqui, eu estaria, na verdade, fazendo a mesma coisa que eu tenho criticado, contando só metade da história para você. A Bíblia não fala de inferno do jeito que te ensinaram, mas ela fala de juízo, ela fala de consequências, ela fala de separação. Jesus usou Gerena 11 vezes. 11, presta atenção, ele não fez isso à toa, a imagem era proposital, ele quis que as pessoas entendessem a gravidade. Quando Jesus diz em Mateus 10, 28,
temam aquele que podem destruir tanto a alma quanto o corpo na Guerrena. Ele não está brincando, gente. Ele está falando de um peso real. Ali tem um peso. E o que eu estou dizendo não é que não existe consequência, volto a dizer. O que eu estou dizendo é que a Bíblia descreve isso de uma forma muito mais complexa, muito mais séria e muito mais profunda do que um lugar de fogo embaixo da terra, onde o diabo simplesmente mora. Sheol mostra que a morte é real. Gehenna mostra que o juízo é sério. E a mensagem de Jesus não era tenha medo do inferno, mas era há um caminho e eu sou o caminho. O foco nunca foi o castigo, o foco sempre foi a redenção. E é exatamente por isso que o final dessa história é a parte mais importante. Porque no último vídeo eu mostrei que o Apocalipse termina com uma promessa. Deus enxugando toda lágrima. Mas tem um detalhe no capítulo 20 que quase ninguém conecta com o que eu acabei de te falar. Apocalipse 20, capítulo 14 diz: e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Se não entendeu, lê de novo. A morte foi lançada no fogo e o Hades. No grego, lago de fogo é chamado de segunda morte. Não é simplesmente um lugar que alguém fica para sempre sendo torturado. É a imagem da destruição definitiva. E o que é destruído? É simplesmente a própria morte e o próprio Hades, o lugar dos mortos. A Bíblia não termina com tormento eterno. Ela termina com a destruição da morte. Depois disso, João descreve a nova Jerusalém, descendo simplesmente do céu, com ruas de ouro, nenhuma lágrima, nenhuma dor. Deus, na verdade, ali habita com seu povo. O arco narrativo da Bíblia não é nasceu, pecou, inferno. O arco, na verdade, é criação, queda, redenção, restauração e salvação. E quando você entende isso, o medo dá lugar à esperança. Se você assistiu até aqui, se inscreve. Não é pra mim, mas é porque o próximo vídeo vai ser ainda mais profundo. Eu cresci ouvindo muita gente falar sobre o inferno em estudos, no YouTube, em blogs, mas em nenhum desses lugares alguém me mostrou que a palavra inferno não existe nos manuscritos antigos. Foi um conceito que foi juntado. Ninguém tinha mostrado Sheol, ninguém tinha mostrado que Guerrena era um vale real, ninguém tinha mostrado que Hades absorveu a mitologia grega, ninguém mencionou Tártaros. Eu tive que ir um pouco mais profundo para entender. Isso não destruiu a minha fé, na verdade ela me fortaleceu, porque eu entendi que o Deus da Bíblia é mais justo, mais complexo, mas também e muito mais sério do que a caricatura que nos venderam. O juízo existe sim, as consequências são reais, mas aquela imagem do diabo de tridente num lago de fogo esperando pecadores, isso é Dante, não é Bíblia. O diabo está sim tentando te derrubar. Sim, ele quer companhia ao lado dele. Ele não quer te deixar vencer. Ele não quer te deixar ter a salvação. Mas essa imagem que a gente criou antigamente, na verdade, é uma imagem de Dante. Se você chegou até aqui, eu ainda tenho que te pedir mais duas coisas. Compartilhe esse vídeo e peça que assista até o final. Porque senão, certamente a pessoa vai pensar que eu estou falando uma heresia. Mas você precisa entender o contexto total do que eu estou falando. E segundo, se inscreve, curta o canal e compartilha, como eu disse. E deixa o seu comentário, o que você achou. Se você já conhecia essas verdades, se você já tinha se aprofundado um pouco mais. E volto a dizer, isso aqui é para você adquirir conhecimento.